Então, mais uma vez, parabenizando cada um de vocês por estar aqui no Centro Espírita Joana de Ângeles para estudar o Evangelho de Jesus. Nesta noite, vamos estudar uma passagem que é uma passagem que trata da cura através da fé. Vocês já estudaram a mulher com o fluxo de sangue? Já estudaram essa passagem do Evangelho? Conhecem? Alguém não conhece? Alguém não conhece, muito bem. Então hoje nós vamos estudar esta passagem da cura através da fé, a mulher com o fluxo de sangue. Allan Kardec estudou esta passagem no livro A Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo, e nós vamos ter o melhor entendimento do que aconteceu estudando na noite de hoje. Vamos ler o que está no Evangelho. Então, uma mulher que padecia de uma hemorragia há 12 anos, que muito sofrera nas mãos de vários médicos, e que tendo gasto todos os seus bens, não conseguia nenhum alívio, mas se encontrava sempre pior de seu mal. Tendo ouvido falar de Jesus, veio na multidão por trás dele, e tocou as suas vestes, porquanto ela dizia: se eu puder apenas tocar nas suas vestes, ficarei curado. No mesmo instante, a causa da perda de sangue cessou, e ela sentiu em seu corpo que estava curada daquela enfermidade. Então, aqui uma foto exemplificando ela tocando nas vestes de Jesus. Logo, Jesus, percebendo em si mesmo a virtude que havia saído dele, se voltou no meio da multidão e disse: quem tocou as minhas vestes? Seus discípulos lhe disseram: vês que é a multidão que te aperta de todos os lados e pergunta quem te tocou? Ele olhava tudo em torno dele para ver quem o havia tocado. A mulher, que sabia o que se passara com ela, sendo tomada de medo e pavor, veio se lançar a seus pés. Ele declarou toda a verdade. E Jesus lhe disse: minha filha, tua fé te salvou. Vai em paz e fica curada da tua enfermidade. Marcos, capítulo 5, versículo 25 a 34. Então a proposta é estudarmos esta passagem. A fé, ela tinha tanta fé que ela tinha certeza que apenas tocando nas vestes de Jesus, ela podia ficar curada. E Jesus não falou: eu te curei. Jesus falou: a tua fé te curou. Notaram? Muito bem. Qual que é o contexto cultural da época de Jesus? Qual que é o contexto histórico-cultural daquela época? Então, vejam os senhores e as senhoras. As mulheres entendem isso, obviamente, melhor do que os homens. O período menstrual fica 5, 6, 7 dias, às vezes menos, às vezes mais. Essa mulher sofria de uma hemorragia no fluxo de sangue há 12 anos, ininterruptos. Mas imagine uma mulher com fluxo de sangue há 12 anos. Praticamente ela estava fraca, né? Muito sem forças. O que significava naquela época uma mulher ter hemorragia há tanto tempo? Principalmente uma hemorragia que durasse 12 anos. Então qual que é o contexto? O que os hebreus naquela época, né, os judeus, eles entendiam? Uma mulher com hemorragia, mesmo no período menstrual, era uma mulher que estava impura. Então esta mulher, ela estava impura há 12 anos. Não era 7 dias. Não era 12 dias. Não foram 12 dias. 12 semanas. 12 meses. Foram 12 anos. Era coisa simples ficar menstruada naquela época? Veja o que nós encontramos em Levítico, capítulo 15, versículo 19. Quando uma mulher tiver fluxo de sangue que sai do corpo, a impureza de sua menstruação durará 7 dias, e quem nela tocar ficará impuro até a tarde. O fato de você tocar uma mulher que estava menstruada tornava o homem impuro. Então veja a coragem de Jesus. Ela não tocou no braço, no pé, na mão, ela tocou nas vestes de Jesus.
E as pessoas conheciam aquela mulher que estava impura há 12 anos. E aí Jesus pergunta: quem me tocou? A coragem. Por quê? Ele era judeu, sim ou não? Sim. E ele teve a coragem de perguntar: quem me tocou? Eu senti que de mim saiu uma virtude. Então nós vamos estudar o que é essa virtude. De mim saiu o quê? Uma energia positiva, uma energia curadora. Não é? Então vejam como as mulheres sofriam. Agora, acabou a menstruação, ela se tornava pura? Não. Quem tocar em alguma coisa sobre a qual ela se sentar, lavará suas roupas e se banhará com água e estará impuro até a tarde. Tem a dó, né? Puxa vida, né? O negócio não era fácil. Se você sentasse aonde ela sentou, quando uma mulher tiver um fluxo de sangue por muitos dias fora de sua menstruação normal, ou um fluxo que continue além desse período, ela ficará impura enquanto durar o corrimento, como nos diz de sua menstruação. Então essa mulher, ela estava o quê? Segregada. Ela vivia uma segregação. Ela tinha que ter a sua cadeira, porque se alguém sentasse na cadeira que ela sentasse, se alguém tocasse nela, ficaria impuro. Então veja o sofrimento dessa mulher. Aí a gente começa a se perguntar: será que ela sofria mais porque não tinha perspectiva, né, de se casar, de ter um relacionamento, né, ou se ela sofria mais porque não conseguia que ninguém chegasse perto dela para abraçar, não tinha um carinho, não tinha um afeto? Veja o sofrimento dessa criatura por 12 anos. E ela havia passado por vários médicos, gastado todo o dinheiro que ela tinha, e os médicos não tinham resolvido nada. Então, ela ouviu sobre a fama de Jesus. Jesus que havia curado os cegos. Jesus que havia curado os surdos. Jesus que havia ressuscitado as criaturas. Nós sabemos que Jesus não ressuscitou ninguém. Lázaro estava num estado letárgico. Hoje nós, com a exumação de cadáveres, vários cadáveres que foram exumados, o camarada estava revirado, porque não tinha morrido. Então Lázaro não tinha morrido. Mas naquela época eles entendiam que Jesus tinha ressuscitado Lázaro. Então a fama de Jesus se espalhara. E ela, com essa fé que ela tinha: se eu tocar as vestes de Jesus, eu vou ficar curada. Eu não preciso tocar nele, eu vou tocar as vestes. Bom, estudando um pouco mais o contexto. Quando sarar do seu fluxo, contará 7 dias e depois disso estará pura. No 8º dia pegará 2 rolinhas ou 2 pombinhos e os levará ao sacerdote à entrada da tenda do encontro. Ainda tinha que fazer um ritual mensal, né? O sacerdote sacrificará um como oferta pelo pecado e outro como holocausto. E assim fará propiciação em favor dela perante o Senhor devido à impureza do seu fluxo. Bom, entenderam aí o contexto? Não era fácil, então, naquela época. Eram os mandamentos. Perguntaram para Jesus: qual é o maior mandamento? Jesus disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Resume todos os mandamentos. Eles tinham mais de 600 mandamentos. Esses mandamentos que falam sobre a mulher no período menstrual eram alguns dos mandamentos. E Jesus resumiu tudo: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Resume todas as leis e os profetas. Mas aqui eu fiz uma comparação de Mateus, de Lucas e de Marcos. Porque o Allan Kardec, ele usou Marcos. Nós vemos na Gênesis, né, Marcos, né? Veio na multidão por trás dele e tocou as suas vestes. Em Lucas está um pouquinho diferente. Chegando por trás dele, trocou na orla de seu vestido. Aqui está um pouco mais detalhado, aí nós vamos ver o que é orla. E logo estancou o fluxo de seu sangue. Em Mateus também, mulher que havia já 12 anos padecia de um fluxo de sangue, chegando por detrás dele, trocou a orla. Então veja, tem orla aqui e tem orla aqui de sua roupa. Okay? Vamos ver. Então veja, a orla, a confecção, nós vamos, aqui está na internet. A confecção destas franjas tinha um significado muito profundo e cuidadoso, de modo que elas representavam a Torá. Então, essas franjas, né, a orla representava a Torá, a roupa que eles usavam, ok?
Toda a lei da Torá foi dividida pelos judeus em 613 mandamentos. Vocês não vão enxergar que está pequenininho, né? Deixados por intermédio de Moisés. Estas franjas eram compostas de 8 fios. Bom, aqui tem um detalhamento de como era a roupa. Então, ela falou assim, se eu tocar na orla, se eu tocar na pontinha do vestido que representa o sagrado, né? Representa, eu vou ficar curado. Então, veja o tamanho da fé desta mulher. Né? Tocando aqui, ó, nas orlas, nessas franjas que representam os mandamentos. Né? Muito bem. Digo o seguinte aos israelitas, ó, nós encontramos em Números: façam borlas nas extremidades de suas roupas e ponham um cordão azul em cada uma delas. Tá vendo? Façam isso por todas as suas gerações. Quando vierem essas borlas, vocês se lembrarão de todos os mandamentos do Senhor, para que lhes obedeçam, não se prostituam, nem sigam as inclinações dos seus corações e seus olhos. Nós estamos aprofundando um pouco mais aqui o contexto. Allan Kardec não aprofundou, mas acho interessante a gente entender esse contexto, né, da época, para a gente compreender um pouco melhor esta passagem. Muito bem, então agora nós vamos aqui compreender um pouco melhor esta passagem com a ajuda do Espírito Amélia Rodrigues, ditado ao médium Divaldo Pereira Franco. Ó, então, a Amélia Rodrigues fala aqui, ó, ela abandonara a cidade de nascimento pela primeira vez, Cesareia de Filipe, na Decápole, desiludida, marcada pelo estigma humilhante. Então, ó, ela abandonara a Cesareia de Filipe pela primeira vez. Então, ela estava lá na Cesareia, mas, ou seja, ela era praticamente uma mulher segregada, uma mulher odiada. Quem quer ficar perto de uma mulher impura? Ninguém quer tocar uma mulher impura, porque tornar-se-ia também impuro. Então, a Amélia Rodrigues está dizendo, ela abandonou pela primeira vez para ir atrás de Jesus. Recorrer a todos os métodos curadores, consultar os sacerdotes, os médicos locais e os alienígenas. Eu não entendi muito bem o que ela quis dizer com alienígenas aqui, mas não sei se ela quis dizer curandeiros, alguma coisa assim, mas, enfim, está lá no livro. Inutilmente, a enfermidade impiedosa resistia a todos os remédios. Deixar-se exorcizar, usar os preceitos da lei, submeter-se a experiências que as maltrataram interminavelmente. No entanto, tudo fora inútil. Seu mal era um castigo, um sinal de desventura imposto por ele. Então imaginem os médicos, ela pagava os médicos, sei lá, os médicos de repente precisavam tocá-la, precisavam fazer alguma coisa, e o médico já olhava com aquela cara de nojo, eu vou tocar a mulher, pegava o dinheirinho, pegava, embolsava. Mas depois que o médico tocasse a mulher que estava impura, ele tinha que fazer um ritual. Então, coitado, olha o sofrimento dessa mulher durante 12 anos. Né? Sem mais esperanças, após ter gasto tudo quanto possuía, tudo, resolvera buscar a próspera Cafarnaum, na vã tentativa de conseguir um remédio não usado, ou conhecer um médico ainda não consultado. O fluxo de sangue, porém, não a deixava. Via-se constrangido esconder-se, ocultando a marca de sua desdita. Tinha agora pela primeira vez a oportunidade de falar com ele. Seu nome, seus prodígios, sua fama, certo? Conhecia através dos que de suas mãos haviam recebido a saúde como doação nossa. E ele estava lá a alguns passos. Então era o momento dela. Era o momento de ela colocar a fé que ela tinha realmente, né, utilizar a fé que ela tinha indo atrás de Jesus. Se passasse esse momento, provavelmente não haveria outro. Demandava a casa de Jairo. Jesus estava indo à casa de Jairo, chefe da sinagoga, cuja filha se encontrava nas margens da agonia, e toda a cidade lamentava aquela perda irreparável. Então Jesus estava indo à casa de Jairo, aquelas ruas estreitas, né, de Cafarnaum, todos estavam espremendo Jesus. De repente Jesus fala assim, quem me tocou? E os seus apóstolos, como mestre? Não está vendo? Todo mundo está te tocando, todo mundo está te esbarrando, e você vem com essa pergunta, quem me tocou? Né, como dizer assim, pô, você tá bem? Quem me tocou? Então, ou seja, ele sentiu que saiu essa virtude, que saiu essa energia
isso que ele perguntou. E ela havia tocado, e no momento que ela tocou as vestes de Jesus, a orla de Jesus, ela sentiu que o fluxo de sangue havia parado. Então, quando ele perguntou quem me tocou, ela falou, poxa vida, é comigo, eu toquei. Apesar de muitos estarem espremendo e tocando Jesus, e ele faz essa pergunta, ela falou, poxa, é comigo mesmo, né? Amado pela sua bondade e compreensão dos problemas humanos, já ia buscar o Rabi desde cedo, procurando em todo lugar. Recorrer à casa de Simão, procurar na residência dos filhos de Zebedeu, e por fim foram buscá-lo na praia após a viagem que fizeram ao outro lado do mar. Com Jairo, uma grande e curiosa multidão o seguiu. Então Jairo era o chefe da sinagoga, era uma pessoa conhecida. Então, foram ver o que Jesus poderia fazer para ajudá-lo. Ela não tinha chance, que chance que ela tinha? Jairo, naquela situação, estava indo buscar Jesus. Ela, uma mulher que estava impura há 12 anos. Então, o que ela podia fazer? Apenas com a sua fé, tocar as suas vestes. Né? Também ela estava entre os que o seguiam, a 2 passos, tomada por uma ansiedade incomparável. Faltava coragem para falar-lhe, tantos eram os ouvidos atentos. Então imagine Jesus caminhando, aquela multidão, né, todo mundo seguindo Jesus, Jairo indo procurá-lo, e ela vem por trás, né, toca as suas vestes. Conheciam-na, e as marcas da sua miséria orgânica denunciavam-lhe, porque imagine, uma mulher sangrando há 12 anos, era praticamente pele e osso. O mal que a fizera pusilânime em excesso, vencida pela anemia, descarnada, olha lá, pele e osso. Até mesmo diante dos médicos sentia o constrangimento que lhe impunha a doença. Aquela hora, no entanto, se a perdesse, perderia o precioso minuto mais importante da vida. Não é? Não foi o que aconteceu com Emmanuel? Quem leu o livro há 2000 anos atrás, né? Emmanuel teve que passar muitos séculos para poder se recuperar da hora perdida. E um turbilhão mental, né, se aproximou-se emocionada com medo. Né? Ela cria nele, sentia invadir o íntimo como se todo ele se desprendesse uma força ignota miraculosa. Nos seus olhos, no seu porte, em todo ele havia tão grande serenidade e grandeza. A rua estreita, né? Veja, a multidão se adensava, então olha como é que era. Uma rua estreita, né? Imagine uma rua estreita. Cada vez mais o turbilhão íntimo fazia-no gritar sem voz, pedir-lhe socorro sem palavra. Então era um pedido de socorro sem palavra. Venceu a agonia, que assaltava com a visão turbada, num movimento irresistível, puxou-lhe a fímbria dos vestidos e o sangue estancado. As hemorroidas, né, além de ter o sangue, né, tinha também hemorroidas. Deixando de doer, toda ela experimentou uma estranha, inusitada sensação. Inefáveis emoção daquele instante, ficaria ali imóvel, vencida pela gratidão, em lágrimas de júbilo, adorando, se eu pudesse. Então ela ficou imóvel, vencida pela gratidão. Diferente, lembram da passagem dos 10 leprosos? Jesus estava passando e havia 10 leprosos. E aí, os 10 leprosos falaram, Jesus perguntou, o que queres que eu faça? E os leprosos falaram, que nos cure. E Jesus curou os 10 leprosos. E ele falou, então agora vai e se apresente no templo, se apresente aos sacerdotes, porque a mulher com fluxo de sangue, a mulher que tinha fluxo de sangue, a menstruação, era uma mulher impura, mas depois dos 7 dias ela se purificava. No caso da mulher que tinha o fluxo de sangue 12 anos, não tinha jeito, ela estava impura por 12 anos. Os leprosos, mas ela podia conviver na sociedade, as pessoas iam vê-la com uma cara meia torta, mas ela vivia lá na sociedade. Agora os leprosos não, os leprosos, eles eram barrados da convivência nas cidades, eles viviam nas grutas, nas cavernas, eles eram expulsos da cidade. Então quando pediram para Jesus, quando Jesus pediu, o que queres que eu faça?
e os leprosos, os 10 leprosos falaram que nos cure, Jesus os curou e disse: vai e se apresente ao sacerdote, porque era preciso eles mostrarem para o sacerdote naquela época que eles estavam curados. Aí o sacerdote ia dar, vamos dizer assim, um passaporte para eles voltarem a fazer todo aquele ritual, para eles voltarem a conviver na sociedade. E 9 obedeceram Jesus, mas não foram gratos, porque eles ficaram curados, né, sentiram e foram embora. E só um voltou, que foi o samaritano. E aí Jesus perguntou: não foram 10 os curados? Por que apenas um voltou? Ou seja, aquele que voltou, ele já sabia que, independente dele se apresentar ao sacerdote, independente de fazer qualquer ritual, ele já estava curado. Então o momento era de voltar a Jesus e agradecer. O momento desta mulher com fluxo de sangue, ela sentiu que o fluxo parou, ela sentiu que a fé dela havia curado. O momento era de gratidão, o momento era de júbilo, de adorar a Jesus. Né? É o que ela retratou aqui. E aí a Amélia Rodrigues diz que Joana de Cusa, Maria de Madalena, Maria e também esta mulher acompanhou Jesus na sua crucificação. A coragem das mulheres. Centenas daqueles que foram curados, dezenas de outros não acompanharam, mas as mulheres estavam lá. E a Amélia Rodrigues retrata que quando ele estava subindo o caminho da crucificação, o caminho do Monte Gólgota, ele caiu. E quando ele caiu, ela foi lá e enxugou o rosto de Jesus ensanguentado com um pano, com uma toalha. Então, a partir do momento que ela foi curada, a partir desse momento que ela toca Jesus e a fé dela havia curado, ela passa a seguir os passos de Jesus. Ela passa a caminhar juntamente com os apóstolos e com os discípulos no período que restava para Jesus ficar. E assevera Amélia Rodrigues que ela acompanhou Jesus na crucificação, obviamente sendo uma das primeiras cristãs que nós temos notícia. Muito bem, no livro A Gênese nós vamos encontrar aqui sobre os supostos milagres, curas, perda de sangue. Então fica o convite a vocês para estudarem não só este caso da perda de sangue, mas os outros milagres que o Espiritismo nos dá um melhor entendimento, né? Porque milagre de fato não existe. Existem leis naturais que nós desconhecemos, e quando nós desconhecemos as leis naturais, nós cremos que são milagres. Então, na verdade, o que aconteceu com a mulher é que Jesus tinha uma energia curadora tão boa, positiva, estava disponível para quem desejasse, através da fé, usar. Foi o que aconteceu com a mulher. Ok? O Allan Kardec, nessa passagem, ele fala: as palavras, percebendo em si mesma a virtude que havia saído dele, são tão significativas, elas exprimem um movimento fluídico que se operou de Jesus à mulher enferma. Ambos sentiram a ação que acabara de se produzir. Sim ou não? Ela sentiu, ela sentiu que recebeu, e ele sentiu que doou. O que é notável é que o efeito não foi provocado por nenhum ato da vontade de Jesus. Né? Ali não houve magnetização nem imposição das mãos. A irradiação fluídica normal foi suficiente para realizar a cura. Entenderam? Mas aí no caso você fala, então, vem primeiro a fé dela para transmitir a energia para Jesus, para ele captar de uma certa forma ela ser curada. Então ela que deu o primeiro passo, seria isso? Você tem que entender que a energia de Jesus estava lá disponível, certo? E a fé dela se conectou com essa energia e pôde absorver essa energia fluídica, entendeu? Vou te mostrar uma figurinha aqui para você, um slide. Mas por que a irradiação se dirigiu para aquela mulher e não para outras pessoas? Uma vez que Jesus não pensava nela e estava cercado pela multidão. Por que foi para ela e não para as outras? Porque ela apresentou o quê? Fé. Ela se disponibilizou a curar. A razão é bem simples.
O fluido considerado como matéria terapêutica deve atingir a desordem orgânica, no caso, o fluxo de sangue dela, para repará-la. Ele não pode ser dirigido sobre o mal pela vontade do curador, ou atraído pelo desejo ardente. Ele pode ser dirigido sobre o mal pela vontade do curador, não é? No caso de Jesus, não é? Que não aconteceu, ele sentiu que saiu dele, ou atraído pelo desejo ardente, pela confiança em uma palavra, pela fé do doente. Entendeu? Sim, entendi que no caso foi ela. Exato. Em relação à corrente fluídica, o curador faz o efeito de uma bomba calcante, e o doente de uma bomba aspirante. Algumas vezes a simultaneidade dos dois efeitos é necessária, de outras vezes basta apenas um. Na circunstância de que tratamos, ocorreu o segundo caso, ou seja, estava disponibilizado, né, a energia, e como se fosse, ela tivesse um aspirador, não é uma analogia, mas é para a gente uma figura para a gente tentar entender o caso. Ele tinha essa energia disponível, e quem tivesse essa fé, representada aqui como se fosse um aspirador, ia captar essa energia, certo? Então é importante a gente saber que nós não estamos desamparados. Em qualquer momento nós podemos nos conectar a Jesus, nós podemos pedir a sua ajuda, nós podemos fazer essa conexão com essa energia que Jesus pode nos ajudar, através também dos bons amigos espirituais, né? Podemos sempre ser ajudados, principalmente também pela oração que fazemos. No capítulo 14, os fluidos ainda, no livro A Gênese, vamos tentar entender um pouco a ação magnética. A ação magnética pode ser produzida das seguintes maneiras. Primeiro, pelo fluido do próprio magnetizador. Certo ou não? É o magnetismo propriamente dito ou o magnetismo humano, cuja ação se acha vinculada à potência e, sobretudo, à qualidade do fluido. Então, na hora do passe, ok? Fluido do próprio magnetizador. Ok? Está entendido aqui ou não? Mas aí entra o fluido do próprio magnetizador, que você falou, do encarnado, e entra também da espiritualidade. Nós estamos na primeira. Fechou. Vamos ver a segunda. Segunda, pelo fluido dos espíritos, agindo diretamente e sem intermédio. Ou seja, se você faz uma oração na sua casa, pedindo a ajuda de Deus, dos bons amigos espirituais de Jesus, com certeza os espíritos vão também te ajudar. Certo? Sobre o encarnado, seja para curar ou minorar o sofrimento, seja para provocar o sono sonambúlico espontâneo, seja para exercer uma influência física ou moral qualquer sobre o indivíduo. É o magnetismo espiritual, cuja qualidade está diretamente relacionada às qualidades do espírito. Está entendido? Magnetismo humano, magnetismo espiritual. Magnetismo espiritual. Certo ou não? Terceiro. Aqui tem um gatinho. Aqui tinha que ser... Segundo... Ah, não. Voltei para trás, né? Ah, tá aqui, ó. Então tá certo. Então, magnetismo humano... E o terceiro, magnetismo humano misturado com magnetismo espiritual. Pelo fluido que os espíritos derramam sobre o magnetizador, está vendo aqui, ó? Que serve de condutor desse fluido, é o magnetismo misto, ser espiritual. Então, magnetismo humano, espiritual, é o que acontece na câmara de passe, ok? Ou, se preferir, humano espiritual. O fluido espiritual combinado com o fluido humano dá a este último as qualidades que lhe faltam. Em tais circunstâncias, o concurso dos espíritos é muitas vezes espontâneo, mas quase sempre provocado pela ação do magnetizador. Né? Então, Jesus, ele quebrou o protocolo. Quebrou. Olha o que o Severino Celestino nos diz. A primeira das regras quebradas por Jesus foi que estabelecia a proibição de diálogo dos homens com as mulheres dentro do seu grupo. Isso era, um homem não podia conversar com as mulheres. Então Jesus disse, quem me tocou? Ele quebrou esse protocolo. Ele conversou, aí a mulher falou, fui eu. Aí ele
conversando com ela. Então ele costumava quebrar esse protocolo. Né? Muitos outros protocolos. A mulher adúltera, por exemplo. Né? Conversava com ela, ministrando-lhes orientações e conhecimentos. Abraçava-a sem restrição, quebrando a orientação judaica do homem não tocar em mulher para não se tornar impuro. Né? Se tocasse na mulher, se tornasse impuro. Se tocasse uma mulher impura, aí era impuro mais ainda. Enfim, é aquela coisa. Né? No episódio da mulher com fluxo de sangue há 12 anos, por exemplo, ele demonstra que o homem não se torna impuro por tocar uma mulher. Ali ele foi tocado por uma mulher considerada impura pela tradição judaica. Ou seja, ele mostrou que o fato de uma mulher que estava impura ter tocado, ainda que fosse as vestes de Jesus, a hora de Jesus, ele não se tornou impuro. Como? A mulher com fluxo de sangue, 12 anos, tocou as suas vestes, você não vai fazer lá os rituais? Não é? Jesus quebrava os protocolos. Existiam 613 mandamentos. Então, as pessoas ficavam espantadas. Seus discípulos não vão lavar as mãos? E aí Jesus dizia, o que faz sujo o homem não é o que entra pela boca, mas o que sai da boca. Porque o que sai da boca é aquilo que está cheio do seu coração, de ódio, de iniquidade, etc. De egoísmo. Ele faz questão de chamar a atenção de todos. Quem me tocou? Saiu algo de mim, o fluido. Bom, aqui a gente está tendo a visão do Severino, mas a gente também já falou nisso. Né? A mulher fica inibida de se identificar porque não queria tornar pública a possibilidade de tornar Jesus impuro. Então ela ficou inibida, porque ela sabia, ou seja, ela conhecia os mandamentos. Se eu tocar nele, eu vou ficar curada. Mas eu toco nele, senti que fiquei curada, mas graças a Deus, gratidão, né? Mas não queria que as pessoas percebessem que ela havia tocado, entenderam? Porque ela foi até humilde, que você falou, gostei, porque você falou, foi até humilde, o povo não fala, pô, você vai tocar em Jesus? Não, né, assim, de uma certa forma. De uma certa forma, ela queria protegê-lo. Ela tocou, aí sentiu que ficou curada, graças a Deus, 12 anos, a minha fé, né? Com a fé que eu tinha, fiquei curada. E ela ficou na dela. Aí Jesus, quem me tocou? Saiu de mim uma virtude, mostrando que o fato de uma mulher que tinha fluxo de sangue há 12 anos ter tocado, não tornou ele impuro. Então ele quebrava os protocolos. Né? Ele, no entanto, demonstrou e ensinou o contrário. Além de não se tornar impuro, ainda mostrou para o mundo que curou aquela mulher, destruindo qualquer possibilidade de impureza que a tradição judaica pudesse alegar. Olha o que o Emmanuel fala nesse livro Pão Nosso. Com Jesus começou o legítimo feminismo, não aquele que enche as mãos de suas expositoras com estandartes coloridos das ideologias políticas do mundo, mas que lhes traça nos corações diretrizes superiores e santificantes. Afinal de contas, Jesus sabe que nós somos espíritos, que estamos reencarnados, que o espírito não tem sexo. Ora reencarnamos num corpo masculino, ora reencarnamos num corpo feminino. Dizem os espíritos em O Livro dos Espíritos que o amor de mãe é o maior amor que nós temos na face da terra. Então é preciso para os espíritos, para os filhos de Deus que somos todos nós, termos as experiências, ora no corpo masculino, ora no corpo feminino. Mas a sociedade daquela época, e ainda hoje, é assim, né? Segregam muitos as mulheres, e Jesus, como diz Emmanuel, foi o primeiro feminista da humanidade. Né? Mas um feminista que lhe traça nos corações diretrizes superiores e santificantes. Ok? Até aqui? Está fazendo sentido o estudo? Estão compreendendo melhor a passagem? Jesus era, portanto, um médium de Deus. Nas curas que ele fazia, ele agia como médium? Pode-se considerá-lo como um poderoso médium curador?
Não, diz o Allan Kardec. Uma vez que o médium é um intermediário, um instrumento do qual se utiliza os espíritos desencarnados. Então Jesus não era médium, ele era médium de Deus. Todos nós somos médiums, porque todos nós recebemos o quê? Inspiração dos espíritos. Os espíritos são uma das forças da natureza. Nós podemos receber inspirações positivas e negativas e etc. Então, nesse sentido, todos nós somos médiuns. Há o que escreve, há o que fala, há o que vê, mas, em geral, todos somos médiuns. Mas Jesus era médium de Deus. Ora, o Cristo não precisava de assistência. Ele é que assistia os outros. Em virtude do seu poder pessoal, ele agia por si mesmo. Assim como podem fazer os encarnados em certos casos e na medida de suas possibilidades. Por outro lado, que espírito ousaria insuflar-lhe os seus próprios pensamentos e encarregar de transmiti-los? Se recebia algum influxo estranho, só poderia ser de Deus. Segundo a definição dada por um espírito, ele era médium de Deus. Ok? E nós temos aqui, a Joana de Anjos fala: procura nesta vida as causas do problema, e se não encontrares, tenha paciência e resignação dinâmica. Nesse livro Oferenda. Evita o conceito derrotista, não tenho força, nunca sairei desta, Deus me esqueceu, ninguém gosta de mim. Nós temos que ter resignação dinâmica. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados, não quer dizer que nós, se estamos sofrendo aflição, a gente tem que ficar parado. Ela estava sofrendo aflição durante 12 anos, um fluxo de sangue durante 12 anos. Ela ia procurar mais aflição, não, bem-aventurados os aflitos. Uma linguagem psicológica atual é: ponde-vos em marcha. Ponde-vos em marcha, ajuda-te que o céu te ajudará. Então é o que a Joana está dizendo assim: está difícil, tá? Então não vamos falar, não tenho força, eu nunca sairei dessa, Deus me esqueceu, ninguém gosta de mim. Não, vamos nos pôr em marcha, vamos fazer a nossa parte, vamos nos ajudar, que as forças espirituais, os bons amigos espirituais, vêm nos ajudar. Certo? A nossa vida é um ato contínuo de fé. Vejamos. Se você vai tomar um avião, você vai tomar um avião com fé, sim ou não? Ninguém vai pensar que naquele dia é o piloto que quer se suicidar. Não vai, né? Quando nós vamos assistir uma peça no teatro, ninguém vai pensar que nesse dia o teto do teatro vai cair. Né? Então, nós temos fé. Quando nós vamos atravessar a rua, nós não vamos pensar que nenhum maluco vai atravessar o sinal vermelho. Então, nossa vida é um ato. A questão é: onde estamos depositando a nossa fé? Nós estamos depositando a fé mais em nós mesmos e menos em Deus? Eu no centro? Se é mais em nós mesmos e menos em Deus, eu estou no centro. Então, isso é egoísmo. E o egoísmo é a chaga da humanidade. Então, temos que ter fé em nós? Sim, claro, a fé humana. Mas depositarmos mais fé em Deus. Quantos de nós não estamos sangrando contra a mulher do fluxo de sangue? Quantos de nós não estamos sofrendo tantas dificuldades? Então, o momento, né, dessa reflexão, desse estudo, é para nós buscarmos Jesus com a nossa fé, com o nosso carinho, para que Ele possa nos ajudar, para que Ele possa nos orientar, para superarmos essas dificuldades. Né? Quantos estão afastados de Deus, por vezes, hemorrágicos e anêmicos espirituais, né? A morte espiritual, né? Vivos, mas mortos espirituais. Então é uma reflexão para que a gente possa analisar a nossa vida. Quantos estão vivos, mas mortos espiritualmente, tal como o filho pródigo, o homem que foi assaltado por ladrões, ou o homem que foi assaltado por ladrões na parábola do bom samaritano? Né? Mas aí é uma outra parábola, são vários simbolismos. Filho pródigo, já falei aqui? Acho que não. O bom samaritano, vou trazer aqui uma próxima vez. Então a hora é agora, como da mulher que é fluxo de sangue. Olha o que o Caiba Schutter falou: assim também sucederá a todos aqueles que tiverem fé e de Jesus se aproximarem. O que me seguir não verá trevas. Todos os que tiverem fé e com fé buscarem vencer as dificuldades triunfarão, porque o amor coopera com a fé para bater barreiras, destruir domínios, aniquilar empecilhos e suprimir dificuldades. Nós estudamos a Gênesis, um pouquinho do Severino Celestino, Joana de Anjos, Primícias do Reino, Caiba Schutter, Pão Nosso Humano, algumas
pesquisas eu fiz aí também na palestra do Haroldo, do Allan Kardec na Gênesis. Eu tenho um canal Espiritismo hoje e amanhã, porque o Espiritismo é bom hoje e será melhor amanhã para os nossos filhos, para os nossos netos, para o futuro da humanidade. Então, quem tiver interesse, pode acessar esse canal, se inscrever. Que Deus nos ajude, nos abençoe, nos ilumine, que possamos levar para a nossa casa a fé, o exemplo da fé dessa mulher e saber que Jesus está disponível sempre para nos ajudar. Jesus conta conosco para ajudar a transformar o mundo num mundo melhor, num mundo de paz, num mundo de tranquilidade, né? Num mundo de prosperidade, enfim, num mundo que a gente almeja viver. Muito obrigado, que Deus nos proteja, nos abençoe, que pelo menos um desses muitos espíritos que aqui estão hoje conosco possa nos acompanhar de volta para os nossos lares. Muito obrigado, Deus os abençoe. Mas a gente ainda tem tempo, se alguém quiser fazer pergunta para o Luciano, fica à vontade. Dúvidas, com corda ou sem corda? Não. Tudo bem com você? Você que fez aí algumas colocações? Eu quero que você fale mais um pouco da fé, né? Porque a gente vê na doutrina espírita que tem que ser aquela fé raciocinada. E se não tiver fé raciocinada, de uma certa forma, ela não funciona, que foi que nem a mulher que estava com esse sangramento há 12 anos, né? E ela conseguiu porque ela correu atrás. Ela foi à luta. E a gente vê, hoje em dia, as dificuldades do ser humano, né? Fé, desequilíbrio, né, desemprego, uma série de coisas. Eu queria que você desse mais uma força nesse sentido. Como é seu nome mesmo? Marcos. A fé, Marcos, ela não pode ser prescrita. Eu não posso prescrever para você, olha, você vem aqui no Centro Espírito Joana de Ângeles, você assiste 10 palestras, recebe 50 passes, lê o Evangelho segundo o Espiritismo e 15 vezes o Livro dos Espíritos e você vai ter uma fé robusta. A fé não se prescreve, não é assim que a gente vai adquirir fé. A fé a gente adquire raciocinando, a fé a gente adquire estudando, a fé a gente adquire trabalhando e, acima de tudo, a fé a gente adquire compreendendo, né, de onde nós viemos, por que nós estamos aqui, para onde nós vamos. Então a fé não se prescreve, a fé ela vai se buscando pouco a pouco, né, dia a dia. Essa fé que você tem, que eu tenho, que cada um de nós tem, ela não nasceu da noite por dia. Né? Ela não nasce da noite por dia. Ela é adquirida pouco a pouco. Nada no universo, nada no mundo, nada no universo, não existe o de repente no universo. Não existe o de repente. Uma criança leva 9 meses para nascer. Uma casa leva tantos dias para ficar pronta. Um projeto, ou qualquer outra coisa. Tudo não existe de repente. Tudo tem um passo a passo. Bilhões e bilhões de anos foram gastos para que a Terra atingisse a atmosfera. Jesus reencarnou, ou melhor, encarnou-se, porque ele não tinha necessidade de reencarnar, ele encarnou-se, e olha a paciência de Jesus, ele esperou 30 anos para abrir a boca. E às vezes a gente não cala 30 segundos numa discussão com a mulher. A mulher dá aquela cutucada, né? Aí passou 20 segundos, 25 segundos, não deu 30 segundos, você já responde. A gente não consegue, às vezes, calar 30 segundos. Se calasse, evitaria uma briga. Né? Ele esperou 30 anos, então a fé, ela se adquire, né, aos poucos. A fé dessa mulher, ela tinha certeza, não é possível, ele curou os mudos, os surdos, os cegos, os paralíticos, os leprosos. Comigo vai dar certo também, tenho certeza, que eu também sou filha de Deus. Então ela foi para cima, é agora, o momento é agora. Então é essa fé, é a fé. Né? Até aqui estava falando com ela um pouco antes da reunião, às vezes tem mais pessoas, menos pessoas, tem menos fluxo, mas o que nos move a abrir o Centro Espírita Joana de Ângeles numa quinta-feira, né? Nos move a esperança de ver esse salão cheio, nos move a esperança de saber que se nós estamos aqui em 15, 20, 30 pessoas, um pouco mais, um pouco menos, o salão está repleto de espíritos. Então é a fé que nos move, é a fé que nos dá a certeza
que nós temos a nossa missão, que cada um de nós tem a sua responsabilidade. É a fé que nos dá a certeza que muitos daqueles que estão aqui nesta sala assinaram um compromisso no mundo espiritual para ajudar as forças do bem a transformar o mundo. Então é a fé que nos move, é a fé que nos movimenta a nos deslocarmos da nossa casa, a virmos do Centro Espírita Joana de Ângeles, para ajudar as crianças da evangelização infantil, mesmo que hajam poucas, porque nós sabemos que as crianças são o futuro da humanidade. Nós sabemos que as crianças podem tornar-se um futuro divulgador do Evangelho. Nós sabemos que as crianças podem ser um trabalhador. Essas crianças um dia podem ser um futuro político, um futuro presidente, um futuro governador. Então, nós cremos, nós não cremos mais na pluralidade dos mundos. Nós não cremos mais na espiritualidade. Nós não cremos mais na mediunidade. Nós temos a certeza que os espíritos se comunicam através dos médiuns. Nós temos a certeza que os mundos são habitados. Nós temos a certeza que Deus é a inteligência suprema do universo, causa primária ou primeira de todas as coisas. Porque não é possível que o universo tenha sido criado da colisão de dois átomos. Porque se os átomos colidiram, vieram de onde? De algum lugar eles vieram. E se vieram de algum lugar, alguém, alguma coisa os criou. Então é essa fé, é esse estudo, é a aplicação deste estudo no dia a dia que vai nos robustecendo. Então a fé que nós vamos adquirindo no dia a dia, nós vamos aplicando nos nossos trabalhos, aplicando nas nossas casas, né? Confiando que Deus e os bons amigos espirituais estão conosco e não nos abandonam. Meus amigos, que Deus nos proteja, nos ampare, nos auxilie, para que possamos fazer a nossa parte, colaborar e ajudar as forças do bem a transformar o mundo. Fique em paz. Muito obrigado. Então, com muita fé, agora nós vamos fazer as nossas vibrações. Peço para o pessoal apagar a luz para a gente ficar melhor. Então, após toda essa boa energia que o Luciano compartilhou conosco aqui, vamos nos unir em pensamentos, buscando dentro de nós todo o nosso amor, nosso desejo de ajudar, e vamos levando essas vibrações para os nossos irmãos que estão em situação de rua, numa noite fria como essa, desabrigados de um lar, muitas vezes ali com fome. Vamos vibrando para que os nossos irmãos não desistam, perseverem. Vamos vibrando também por todos aqueles trabalhadores do bem que perambulam pelas ruas, ajudando, distribuindo alimentos, para que esses irmãos também continuem nessa tarefa maravilhosa, colaboração com os irmãos. Vamos vibrando também aqui para os governantes da nossa cidade, que apesar de ser uma cidade grande, ainda tem muitas dificuldades em vários setores. Vamos vibrando por eles, para que eles possam, ao fazer as decisões, possam sempre levar em conta o lado bom das coisas, pensar nas pessoas, em todos os que aqui moram, levando também essas vibrações para os dirigentes do nosso estado, do nosso país também, que vivenciam momentos difíceis, que não sejamos nós a fazer essas reflexões negativas, como o Luciano disse aqui, que possamos ser otimistas, que possamos fazer a nossa parte. Vamos vibrando por aqueles nossos irmãos que estão nos hospitais, aguardando uma cirurgia, um atendimento. Possam eles também ser auxiliados nas suas necessidades. Queremos vibrar nesta noite também por aqueles que desencarnaram, voltaram à paz espiritual. E nesse modo a gente lembra aqui do pai do nosso colega trabalhador desta casa, o pai do Luiz Maranhão, o senhor Juvenal, que desencarnou esta semana. Que ele também possa ser atendido na espiritualidade, toda a sua família também possa ser assistida. E vamos lembrando das crianças que reencarnam, que vêm para esse mundo para trabalharem e se unirem a tantos
os outros para mudarem o destino do nosso planeta, que a nossa Terra possa cumprir a sua missão. E por fim, vibrando pelas nossas famílias, por aqueles que compartilhamos a existência, todos aqueles seres que residem conosco, os animais, esses entes queridos que muitas vezes são realmente membros da família. Vamos vibrando por todos eles, todos os nossos entes queridos, que trazem alegria para a nossa existência, conforto, auxílio, agradecendo a oportunidade de tê-los conosco, e aqueles com os quais não tenhamos a condição ainda de agradecer e mostrar esse lado de bem-querer, que possamos pelo menos nesse momento envolvê-los numa energia boa, para que eventuais desentendimentos possam aos poucos irem se afrouxando, e que a gente possa conseguir superar isso. E assim, Senhor, nós agradecemos a oportunidade de estarmos aqui reunidos em Seu nome. Pedimos que possamos voltar em paz e segurança aos nossos lares. Estarmos aqui em breve oportunidade, graças a Deus. E hoje a gente está com um número reduzido de trabalhadores. Eu pedi para a Cida Moreira vir aqui na frente. Aí ela vai conduzir o passe à distância e o passe individual. A gente vai acompanhar a Cida para o passe. E acompanhando, nos colocando à disposição. Com os nossos pensamentos elevados, aproveitando o máximo que foi dito hoje nessa palestra, nós vamos até Jesus. Vamos pensando cada um naquele irmãozinho, naquela pessoa, no ente querido. Se for mais de um, mentalize cada um e vamos até Jesus. Em paz e uma boa semana a todos. Magnetismo espiritual, né? Sim, ó. Direto. Sem médico. Obrigada, boa noite, pessoal. Obrigado. Obrigadão. Eu que agradeço. Obrigado. Obrigada.